Vamos para o Jocafe Santos. Alexandre, gostaria de sugerir um vídeo para ajudar os irmãos que estão sendo expulsos só por dizer, quando perguntado diante de uma comissão, que não confia na organização. Essa pergunta não precisa ser respondida, pois é de cunho pessoal, pois não é requisito bíblico. E a pergunta certa é: você ama Jeová? Esta pergunta é bíblica e requisito cristão. Pois é, o Jocafe, quando eles vão encurralar um irmão, eles perguntam, né? Você acredita que Deus hoje tem uma organização? Que ele usa ONGs, os escravos, fiéis, porque eles querem ver se você deposita fé na organização e no escravo, fiel, escravo. Eles estão interessados que você ama Jeová, a Bíblia ou Jesus. Para eles isso aí pouco importa, é lixo. O que importa numa seita de controle mental é o quanto você encara aquela seita como o caminho para a salvação. Se eles perceberem que você não encara aquela organização como caminho para a salvação, e sim é Cristo, você vai ser expulso como apóstata, não tem jeito. Entendeu? Mas obrigado aí pela sua colocação. O Miguel Campos fez um comentário assim: Caro Alexandre, acho curioso que você sempre se exalta sutilmente nos seus vídeos. Miguel está me acusando aqui de estar me exaltando nos meus vídeos. Se os irmãos concordam com ele, né? Pode colocar, se de repente eu der essa impressão, quem sabe, né? Eu posso fazer um ajuste aí na minha personalidade, tentar fazer. Tá bom? Eu não estou isento de falhas, né? Se em algum momento eu dei a impressão de estar me engrandecendo quando eu falo da minha história, quanto à minha experiência, se alguém percebe que talvez eu esteja deixando transparecer isso, me dá um toque, como o Miguel fez aqui. Obrigado, Miguel, para que eu possa fazer um ajuste nisso, né? É muito ruim, realmente, quando a gente vê alguém apresentando um vídeo, um professor, qualquer pessoa dando uma explicação, que dá a impressão que a pessoa está se colocando como superior aos outros. Então, se em algum momento eu dei essa impressão a alguém, por favor, não se acanhe, não ache assim, ele vai ficar ofendido, né? Claro, eu vou analisar e vou ver, né, se eu tenho que fazer algum ajuste, alguma forma de talvez passar aquelas ideias, mas de uma forma que não fique dando essa impressão aí negativa. Aí ele diz assim, para justificar o que ele está dizendo: era orador de congresso e sempre requisitado para fazer discurso em outras congregações, até no memorial. Né? Eu falei isso várias vezes, né? Que eu era orador de congresso, era orador de assembleias. Muitos irmãos chamavam para fazer discursos e discurso da celebração. Se alguém achou que falando isso eu estava me engrandecendo, né? Me desculpe, me perdoe, não foi a minha intenção. Era sempre convidado para eventos e recreações na congregação, né? Era um fato, mas se alguém achou que ao eu dizer isso eu estava me exaltando, me perdoe também. Tinha sempre muitas revisitas e atividades na pregação. Você era o bambambam dos anciãos e os outros eram meros coadjuvantes, haja autoestima. Bom, não vou dizer que eu era o bambambam, né, o Miguel? Talvez alguns achassem isso, talvez até você, se estivesse lá na congregação, poderia nutrir uma certa... E isso justifica até o porquê muitos tinham uma certa raiva, né, de mim. Talvez eles entendessem assim também, que eu estava querendo ser o bambambam, né, embora eu estivesse fazendo o meu trabalho de todo o meu coração, o melhor possível para mim, que eu pudesse. É isso que às vezes eu tento explicar. Às vezes a gente quer fazer o melhor que nós podemos, não o melhor em comparação com outros. Inadvertidamente, se você, por exemplo, lá no seu trabalho, quiser, né, poxa, eu quero ser excelente aqui no meu escritório, e você vai dar o melhor que você pode por você. Em consequência disto, talvez em relação a algum ou outro colega, você esteja sendo melhor que eles. Mas você não está fazendo aquilo porque quer ser melhor que eles. Você está fazendo aquilo porque você quer ser o melhor que você pode ser por você. Deu para entender? Como, por exemplo, eu recentemente, né, como eu fui acusado disso também por outras pessoas, por isso eu peço que vocês me ajudem, eu usei o exemplo do carro. Digamos que eu tenho um carro e eu vejo lá que o marcador dele, dizem que aquele carro é potente, ele chega a 200 km por hora. E eu quero testar, eu quero ver se meu carro é bom mesmo. Eu vou dar, né, consertei, fiz manutenção, vou agora testar ele numa pista de alta velocidade. E eu chego a 150 km por hora. O meu objetivo ali é testar o meu carro. Mas automaticamente eu vou ultrapassar outros. Mas eu não estou fazendo isso porque eu quero ultrapassar outros. Eu estou fazendo isso porque eu quero testar o meu carro. Talvez os outros se sintam mal, mas eu não fiz isso para eles se sentirem mal. Deu para entender?
Infelizmente, às vezes acontece. Na organização, eles usam, né? Quando vai ter partes em congressos e assembleias, eles falam assim: fulano de tal, ancião da congregação tal, superintendente da assembleia, no tempo integral por tantos anos, membro do corpo governante, superintendente zonal. Eu não acredito que os irmãos, né, digam o mesmo que o Miguel disse, né, sobre esses irmãos, que eles querem ser o bambambam. Bam, bam. Ou quando os irmãos contam a sua biografia na Sentinela, aí tem lá a história, né? Meu relato de fé há tantos anos, servi como pioneiro, me batizei no ano tal, fui orador, fui superintendente de distrito. Que esses irmãos estão contando aquelas experiências com o objetivo, talvez, de se exaltar ou serem um bambambam na organização, né? Mas se, infelizmente, foi essa a impressão que eu passei, eu tenho passado, como aconteceu no caso do Miguel Campos, se seja o caso de vocês, por favor, fiquem à vontade para dar aí o seu parecer. Estou aqui para crescer também como pessoa, melhorar a personalidade. Então, nada melhor do que um feedback, né? Obrigado aí a todos, agradeço de coração pelos comentários, pelas críticas, pelas observações. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá!